Gás, uma equipe... Vazou o pito. Uma equipe tem perdido gás, nem com os Tem perdido? Acabou faz tempo. Calma, cara, Então, deixa eu fazer o eu drama. sei de que tá falando. Deixa eu fazer o drama, cara. Eu sinto o cheiro de fracasso aí, eu Uma conheço. equipe tem perdido gás nas últimas 5 partidas. Coincidência ou não, Vasco perdeu seu... Deixa o Marquinhos começar aí, para falar desse Não, pode time Não, vamos dele. começar a lamúria, não. Começa a Não, lamúria, começa, deixa a lamúria por último. Deixa eu enxugar lá minhas lágrimas primeiro. Rapaz, na verdade, o que a gente está Devia vendo ter aí, que há Saúde, não. engraçado é que há 3 semanas atrás, o Vasco era o melhor time do Brasil, segundo o nosso companheiro aqui do lado esquerdo, né? Time Era. que vinha de 4 rodadas vencendo. O Diniz era o Guardiola brasileiro. Isso, Ele o time me que enganou. tinha mais somado pontos no Campeonato Brasileiro, àquela altura do campeonato, no segundo turno, né? Estava jogando um bom futebol e hoje o cenário mudou totalmente. Hoje o Vasco é um time sem energia, passivo em campo. Eu assisti o jogo do Vasco e fiquei impressionado. Como o time caiu de rendimento. Eu acho que até que não é culpa do Diniz, não. O Diniz tem muito pouco material de qualidade nas mãos. Ele já tirou leite de pedra desse time de Vasco. Já tirou leite de pedra. O Vasco eu acho que já fez até demais com o Fernando Diniz. Agora, acreditar tudo isso então na conta dele, eu acho que não. Acho que o Vasco fez uma boa janela de transferência no meio do ano, o que mudou o cenário do Vasco, melhorou a defesa, que era o ponto mais fraco desse time, chegada lá do Carlos Cuesta, colombiano, e o Robert Renan. O Vasco virou outro time, outra defesa, melhorou demais, mas também era algo que a gente sabe que historicamente o Vasco não consegue, é um time que sempre frustra o seu torcedor, vai e volta, o cenário se repete, o Vasco passa a cair de produção, passa a brigar contra o rebaixamento, passa a decepcionar mais seus torcedores, e nós estamos revendo tudo isso. Lá no começo do nosso podcast, começo do ano, do Brasileirão, eu disse, olha, o Vasco tem um sério risco de ser rebaixado com o Fernando Diniz. Você lembra disso, né, Marquinhos? Ah, agora ele trouxe de volta essa história. A gente está vendo que essa história que parecia que eu tinha dito algo absurdo, não parece mais tão absurdo assim. O Vasco está numa situação bem delicada no campeonato. Se o Santos vence hoje o Internacional fora de casa, o Vasco ficará a 3 pontos da zona do rebaixamento. E o confronto, o próximo confronto do Vasco é um confronto direto contra o Internacional. Em São Januário mas quem é que vai apostar R$1 no Vasco com o Internacional, com o Vasco jogando essa bola aí que ele está jogando agora, com essa queda de produção? Ninguém vai apostar. Eu não apostaria nem 50 centavos, quanto mais R$1. A do Shopee voltou mesmo. Quando ele falou da guinada do Vasco, eu falei assim, olha, ele até disse assim, tira essa bolota daí. Você como... Ou quebrar essa como fuleiragem. São Paulino, não sei o que eu digo, ó, ele quebrou o Fluminense, quebrou o São Paulo e vai quebrar o Vasco a segunda vez. A sorte... Isso é recalque de São Paulo. Eu nunca disse isso. A sorte dele é que o prova que eu falei isso. O presidente Pedrinho gosta muito dele, do Fernando Diniz. Posso falar agora? Tem o meu lugar de fala ou vocês vão ficar discussando entre vocês dois? Não, já entra no mundo da lamúria. E aí ele disse... Bora, termina disse seu assim, discurso. ó, eu conheço o Diniz. Não, tá bom. Eu não falei nada disso. Daí tá fantástico. O trabalho do Diniz tem prazo de validade. Olha, eu sempre fui. Eu não concordei com o Francisco naquela época. Chegou o Diniz, vai ser rebaixado. Mas eu apanho da torcida vascaína porque eu não passo pano. Olha, eu vou dizer o que é que me incomoda mais nessa história. O que me incomoda mais nessa história é a forma como diretoria e torcida estão passando pano pro Fernando Diniz. Não estou falando desse ante aqui que tá falando só para botar catinga, não. Estou falando do torcedor vascaíno, que eu olho nos grupos de WhatsApp, ainda estão tirando a culpa do Fernando Diniz da história. Ah, porque isso, ah, porque aquilo, caçamba. Os reforços vieram no meio de temporada, o time se qualificou, o elenco do Vasco não é mais tão fraco como era, já não era tão fraco e ainda se qualificou. E o Fernando Diniz não consegue entregar resultado. O Fernando Diniz está há 6 meses no Vasco e ele só teve lampejos. Aqueles 4 jogos seguidos de vitória foi um lampejo. Agora a gente consegue ver isso. Foi um lampejo. Na maior parte do trabalho de maio para cá, o Vasco jogou mal. Maior parte do tempo, o Vasco fez uma campanha horrível. Tá todo mundo passando pano do Fernando Diniz. Vocês querem esse cara para 2026? O único cenário que eu entendo o Fernando Diniz permanecer é se ele for campeão da Copa do Brasil, que é bem provável. Em qualquer outro cenário, é para demitir e trazer um técnico de verdade, concreto, palpável.
Fernando Diniz é um projeto de um grande treinador, pode vir a ser um dia, mas ele não é uma realidade como um treinador confiável. O Fernando Diniz só ganhou títulos em um time que ele participou, que ele passou, foi o Fluminense. Aquele momentinho bom, aquilo ele aproveitou bem. Nos outros times, ele fez uma gracinha e depois foi demitido sem ganhar coisa nenhuma. O Fernando Diniz não é uma realidade como treinador de ponta do futebol brasileiro. Você sabe o que é mais assustador pro vascaíno? Que é isso aí, minha que gente. já viveu... Aí, a previsão aí. Viveu... Eu falando... Peguei bem, viu, Cuba? Deu certo, deu certo. Vai, faz a previsão aí, Então, Francisco. você sabe o que é mais assustador para o torcedor do Vasco? Esse cenário é muito ruim, obviamente, cenário de 5 jogos seguidos com derrota, é que o Vasco, em algum momento, passou uma falsa esperança para o torcedor que poderia ganhar a Copa do Brasil. Lampejos. Até porque o Fluminense também estava patinando, não estava no bom momento. Agora as coisas se inverteram de um jeito onde o Fluminense é total favorito. Muito favorito. Se a decisão, as semifinais, fosse nessa semana, por exemplo, Flu atropelava. Ganharia os 2 jogos, Fluminense. A sorte do Vasco é que é só no final, no meio de dezembro, né? Próximo mês, segunda quinzena de dezembro. 20 dias aí, né? E a gente sabe que as coisas podem mudar um pouquinho. Mas do jeito que tá, do jeito que a coisa está andando, eu ainda assim acho que o Fluminense vai chegar e vai conseguir passar até com uma certa facilidade pelo Vasco. Eu acho que a final da Copa do Brasil tem tudo para ser Fluminense e Cruzeiro. Mas vocês não acham Cruzeiro que que enfrenta o Corinthians. Ontem o Fluminense, aliás, o Corinthians ontem foi massacrado pelo Cruzeiro. Uma das melhores partidas do Cruzeiro da temporada. Contra os rivais paulistas. Vocês não acham que há um endeusamento grande? Em que time, em que cenário um treinador perde 5 jogos seguidos? Um treinador que tem 42% de aproveitamento só. Perde 5 jogos seguidos e não é contestado no posto. Esse endeusamento... Geralmente é para ser demitido. Né? Pois é, esse endeusamento... Essa coisa do direito Pedrinho gosta muito dele. Beleza, porra, leva lá pra ser padrinho do teu filho, lá, padrinho de crisma do teu filho. O torcedor... Mas isso é o próprio Fernando Diniz que fala, mas né? Tem uma amizade muito boa com o presidente. Assim, mas independente do que ele fala. Tem uma dívida com o Vasco. Ele vai pagar no carnê, vai pagar no boleto. Em campo ele não consegue pagar. Ele não vai pagar essa dívida nunca, ele vai aumentar a dívida. Ele vai botar nosso nome no SPC Serasa, ele não vai pagar essa dívida. Ele vai aumentar a dívida do Vasco. Ele vai... Só vão entender o que eu estou falando quando o Vasco perder a Copa do Brasil de fato, for rebaixado. Aí vocês vão entender que o Diniz realmente não era para estar terminando o campeonato. E o final de Campeonato Brasileiro para o Vasco tende a ser muito dramático. O jogo contra o Inter tem tudo para ser um jogo de vida ou morte. O jogo contra o Inter, na sequência, o Vasco tem depois do Inter... São 2 jogos em casa. Aliás, é o Inter e Mirassol, os Mirassol, dois em casa, que é duro. jogo difícil. E o último jogo contra o Ceará. Não, o Ceará não, contra o... O último jogo do Atlético, Vasco, do Atlético Mineiro. Então são jogos difíceis, até porque o Atlético vai estar brigando para tentar É bom não chegar nesse último jogo na Libertadores, na Sul-Americana. O Vasco né? tem 2 jogos em casa. Se ele ganha um dos 2 jogos, nem precisa ganhar o Vasco que sonhou... Eu nem tô falando em ganhar os 2, gente. Presta atenção como eu sou uma pessoa que pede pouco da vida. Papai do céu, eu tô pedindo pouco, eu não tô pedindo muito. O Vasco tem 2 jogos em casa. Não precisa ganhar os 2, basta ganhar de 0,5-0, e o outro pode tomar de 7-1, o outro, não tem problema. Ganhou de 0,5-0 e perdeu o outro de 7-1, eu tô feliz, não presto nem presente pro Papai Noel. O Vasco tem 42 pontos, precisa chegar ao número mágico de 45 e vai ter que se reencontrar. Eu não sei como o Fernando Diniz vai conseguir fazer isso, porque a gente está vendo essa queda vertiginosa do Vasco, que é muito preocupante. Gente, são os 3 últimos jogos do Campeonato Brasileiro. O Vasco, que sonhou por muito tempo com a Libertadores, hoje pode ficar até sem a Sul-Americana. Eu tô tranquilo. Corre um grande risco de ficar sem nenhuma competição internacional no ano que vem. Eu tô tranquilo. Então, o Fernando Diniz, eu não sei o que é que ele vai fazer, acho difícil. Acho difícil ele remontar essa equipe do Vasco. Não, joga pra mim se eu cair, não, chefe. Molhei tudo aqui, eita. Eita, Isabela, fiz porcaria aqui. Briga comigo não, Isabela. É porque eu tô nervoso. Tá benzida essa água aqui, tá benta. De quê? Não sei, não me pergunte. Meu Deus, não, Deus me molhei tudo livre. aqui. Ô, me afoga. Doido, mano. Se ele tá chorando, rapaz. São as lágrimas aqui, ó. As lágrimas aqui, ó. Chora não, bebê. Meu amigo, tá difícil a situação. Mas, é difícil. Assim, eu acho que daqui para sábado, a gente ainda vai falar muito. Acho que vai ter até live extra aí pra gente falar da final da Libertadores.
Mas eu acho que essa terça-feira ela é decisiva. Só voltando para poder a gente fechar, a gente está faltando ali um minuto e pouco. Eu acho que essa terça-feira ela é decisiva para dizer o que vai ser a briga do final de campeonato, se a gente vai ter só uma briga por rebaixamento, se a briga por título já vai ter ido embora, e em que panorama os dois times chegam para a final da Libertadores. Queria só, antes de encerrar, fazer aqui uma menção honrosa ao Clube do Remo. O Leão do Norte conseguiu, depois de 30 anos, voltar à elite do futebol brasileiro. Conseguiu o acesso, foi dramático para o Remo, né? O time paraense conseguiu vencer o Goiás e estará, depois de 34 anos, na Série A do Campeonato Brasileiro. O Remo que teve o reforço nos bastidores, né, do Marcos Braz, ex-dirigente do Flamengo. Marcos Braz injetou dinheiro lá, conseguiu montar uma equipe competitiva. Olha aí, próximo técnico do Vasco. Gordiola. Guto Ferreira daria um bom técnico. O Rafael Guanais hoje. O Rafael Guanais do Mirassol. O Vasco também precisa disso, de um técnico de verdade, de carne e osso. Não precisa ser nenhuma imitação do Guardiola, não. Basta ser um técnico de carne e osso, palpável, concreto. Não essa miragem que é o Fernando Diniz, não essa fábula, essa ficção, essa fantasia que é o Fernando Diniz. Esse projeto. Olha, ele tem ideias geniais, que ideias legais. Um dia vai dar certo essas ideias, enquanto Como as coisas mudam, né? Há 3 semanas atrás, o Diniz é melhor treinador, melhor futebol do Brasil, tem a melhor pontuação do segundo turno do Campeonato Brasileiro. E agora, qual é o cenário? Errei, fui moleque. Devastador, né? Errei, fui moleque. Capaz de ser campeão. Isso é a magia do futebol. Quem nunca foi enganado uma vez na vida... Não, tem outras formas de ser enganado. Quem já nunca foi enganado vezes, uma vez na vida, que atira a primeira pedra. Eu. Ei, cuidado, Esse ser humano aqui de carne e osso, eu confesso, eu acreditei no desgraçado do Fernando Diniz. Eu acreditei nele. Eu fui um dos muitos enganados. Errei, fui moleque. Atenção, haters, em 3, 2, 1. Bom, esse foi o contra-ataque de hoje. E volta daqui a pouquinho na tela da Rede Meio, toda terça-feira, às 2h30 da tarde, ao vivo no YouTube. E à noite na TV, né? 10 horas. 10 e pouquinho, umas 10h30, 10h10, né? E provavelmente a gente tem o Esquenta, né? Libertadores. Vamos divulgar direitinho aí. Nas nossas redes Vamos preparar uma live especial daqui para sábado. Vai Libertadores. Então, a todos, um ótimo abraço e até a próxima. Vascão ganhando o Inter do Mirassol. Vascão ganhando o Inter do Mirassol. Vascão ganhando do Inter do Mirassol. Tô mentalizando. Vascão ganhando do Inter do Mirassol. Vascão ganhando do Inter.